Olá, bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença neste webinar sobre desmaterialização de processos. Informamos que este webinar está a ser gravado e será posteriormente partilhado com todos os inscritos. Este webinar faz parte de um ciclo de debates que o Unix System tem levado a cabo, onde abordamos diversas temáticas, sempre com um denominador comum: simplificar a vida às organizações, às pessoas, onde quer que elas estejam. Poderão sempre colocar as vossas questões durante todo o webinar e para isso utilizar o painel do lado direito, conforme poderão ver na imagem, onde aí escreverão as vossas questões, às quais o nosso painel de oradores responderá no final. Portanto, a nossa agenda de hoje tem sobretudo dois temas: a pandemia e teletrabalho como aceleradores da desmaterialização de processos nas organizações, e depois captura automática de dados, o seu contributo para a simplificação dos fluxos de informação financeiros e de negócio. E, portanto, dando já início, agradeço em nome da Unix System ao Guilherme Borba, administrador da Links Holding SGPS, e ao João Fernandes, CEO da Doc Digitizer, que hoje vem partilhar connosco a sua experiência e aquilo que tem feito neste domínio nas suas respectivas organizações. Agradeço também às managers da Unix System que compõem este painel de oradores e que nos ajudarão a compreender um pouco melhor os desafios que temos pela frente. Da minha parte, sou o Ricardo Barros, responsável comercial da Unix System e farei de moderador neste evento. E, portanto, sem mais demoras, entrando no primeiro painel, a pandemia e teletrabalho como aceleradores da desmaterialização de processos nas organizações, temos ouvido inúmeras referências de que o principal acelerador da transformação digital nas organizações neste século foi o Covid-19. Pois bem, mas também não é menos verdade que com a pandemia veio o teletrabalho e com este emergiram novas necessidades relacionadas com a desmaterialização, com processos, fluxos de decisão dentro das organizações. E para nos ajudar a iniciar este debate, passo a palavra à nossa manager da Unidade de Recursos Humanos da Unix System, Célia Barata, que juntamente com o Guilherme Borba comporão este primeiro painel. Célia, passo-te a palavra, peço que se junte a nós o Guilherme também. Muito bom dia. Olá, viva. Olá, bom dia a todos, bom dia a todos os participantes do webinar. É com enorme prazer que vou apresentar-vos o nosso orador de convidado. O Guilherme Borba tem uma vasta experiência que começa na área comercial, passa pelas áreas de distribuição, editorial, marketing e financeira, levando-o a implementar processos de otimização e motivação de equipas, com determinação, resiliência e foco nos resultados a atingir. Há cerca de um ano, toda essa experiência adquirida culminou na missão de administrador da Links. Guilherme, bom dia, mais uma vez, e fale-me, por favor, um bocadinho da Links. Muito bom dia a todos. Antes de mais, é um enorme prazer poder fazer parte deste webinar e ter recebido e aceito este convite com grande entusiasmo. A Links, podemos falar mais especificamente da Links Asset Managers, que é uma sociedade financeira com cerca de 12 anos de atividade, que gera 70 milhões de euros, tem 70 milhões de euros sob gestão. Temos neste momento cerca de 37 fundos diferentes, desde fundos mobiliários, imobiliários e fundos de capital de risco. Somos 21 pessoas e daí a interação entre todos e a organização digital de toda a informação, de toda a documentação, que é muita, foi para nós identificada há cerca de 3 anos como um ponto essencial para o sucesso da nossa organização e para os resultados a atingir. Posso explicar um bocadinho mais o que é que a Links faz? Não sei, um bocadinho, muito em 2 minutos. Sim, muito obrigada, Guilherme, pela apresentação e pelas palavras. No fundo, o tema que nos traz aqui hoje neste webinar, neste debate, é no fundo, trocarmos aqui um bocadinho as palavras de como é que a pandemia e o teletrabalho acelerou esta desmaterialização dos processos nas organizações, não é? No fundo, como é que ele contribuiu para
nós tornarmos um bocadinho mais ágeis, estarmos aptos a cumprir determinados desafios e, na verdade, reagimos de uma forma logo imediata a estas situações da pandemia e nesta forma de estar diferente que não tínhamos um histórico para corrigir. Em algumas situações houve necessidade, efetivamente, de alterar as operações e a estratégia e o rumo que normalmente até que a Lynx podia ter. Como é que geriram essa dinâmica? Houve efetivamente impacto? Como é que geriram as operações para dar resposta de uma forma imediata a algo, por exemplo, de quase 100%, se calhar, como aconteceu connosco, quase 100% em teletrabalho? Como é que aconteceu convosco esta questão? Olha, nós, graças a Deus, tínhamos começado este processo há 3 anos. Mas, obviamente, que é um processo que foi um processo, como sabe, foi transformar completamente a forma como lidamos com o digital. Foi transformar o que é um servidor, um simples servidor, num dos softwares que é o M-Files, e passou pela primeira fase, acho que como em todas as organizações, nós temos de ter as melhores ferramentas do mundo, mas se os colaboradores não a interiorizam, nós temos de estar a dizer maravilhas, mas se não levam a sério o que nós estamos a dizer e se não acreditam efetivamente que a ferramenta é útil, não utilizam. Então, a primeira fase foi de vendermos internamente esta ferramenta e perceber a importância da rapidez de acesso à documentação. Passámos por uma digitalização de muita documentação do passado e depois de começarmos, esta ferramenta nos permite começarmos a trabalhar imediatamente desde o zero nos documentos no M-Files e com isso termos depois um acesso muito mais facilitado. Então, realmente, e como é que a questão do impacto das pessoas tinha alguma resiliência? Perceberam efetivamente a importância desta desmaterialização dos processos e fluxos? Nesta altura perceberam efetivamente que, estando de uma forma remota e não presencial, qual é que era mesmo a importância de desmaterializar os processos e ter alguma coisa mais flexível, mais autónoma, mais ágil, capacidade de resposta, de controle da informação? Efetivamente eles chegaram a essa conclusão, as pessoas que eram mais resistentes a perceber qual é que é esta importância? Marcelo, eu diria que foi essencial, ou seja, o empurrão do Covid-19, que ninguém pretendia, era muito melhor não ter existido e todos nós termos seguir as nossas vidas normal, mas o empurrão que o Covid-19 teve aqui 2 impactos. Primeiro, quem tinha algumas dúvidas das ferramentas que nós utilizávamos ou da necessidade de desmaterialização percebeu a importância do fazer, porque quando fomos para casa as pessoas estavam menos organizadas ou que não tinham toda a informação desmaterializada, tiveram de vir cá muito mais ao escritório. E, por outro lado, quem conseguiu quem já tinha equipas que já tinham a totalidade da sua documentação, já trabalhavam totalmente de uma forma digital, os processos foram muito mais simples de fazer. Eu diria que a cereja no topo do bolo foi quando nós tivemos, durante os primeiros meses do ano, até abril, depois estendeu-se até junho, fechar todas as contas dos fundos e das participadas dos fundos. Que isso ainda teve outro aspecto importantíssimo, foi a interação com os auditores, que também deixaram muitos deles vir às nossas instalações, nós também, uma parte importante nós a trabalharmos em casa, e esta troca de informação, esta partilha de informação, ajudou-nos imenso, foi imprescindível a termos tido um trabalho anterior e termos uma desmaterialização total da nossa documentação. E a acessibilidade à informação também, o acesso rápido, fácil e de qualquer parte. Todos esses aspectos ajudaram a que toda esta fase de Covid e a fase que estamos em teletrabalho, que continuamos em grande parte da empresa, quase não sintamos a diferença de estarmos na empresa ou estarmos em casa. E isso teve a ver com todo este processo de desmaterialização. Certo. Se calhar o Guilherme já focou, vocês implementaram uma ferramenta de gestão documental, não é? Que foi importante para a transformação digital e de outra forma a automação dos processos dentro da organização. Focar um bocadinho, o que é que ganharam, qual é que foi a ferramenta e o que é que ganharam efetivamente, já tocámos um bocadinho aqui os pontos, mas o que é que ganharam efetivamente a Lynx ganhou com a implementação desta solução versus aquilo que tinha e o cenário que tinham? Olha, primeiro, a ferramenta que instalámos foi o M-Files,
que é uma ferramenta que tem uma forma, um processo de trabalhar completamente diferente, mas que, trabalhando com detalhe com ela, torna-se muito mais intuitiva. Muito intuitiva por um lado, e do outro lado muito mais simples de ter acesso à informação. Por isso, esta implementação, que de início custou um pouco, porque estamos a mudar completamente os processos às pessoas, e há muitas pessoas que são resilientes à transformação, à evolução, à mudança, conseguimos fazê-lo, e esta ferramenta o que nos permite é, em qualquer sítio, em qualquer acesso de telemóvel ou de computador, ter acesso à plataforma e, por sua vez, ter acesso à informação e conseguir partilhá-la de uma forma muito rápida. Por exemplo, quando tenho de partilhar vários documentos, porque estamos a fazer uma auditoria, ou quando temos vários documentos para partilhar, vamos fazer uma escritura, ou quando temos variedíssimas situações que temos de partilhar entre uns e outros, a forma de partilhar é muito fácil e rápida e tem também um aspecto que me parece muito importante. Acontece muito na nossa organização, alguém estar a trabalhar num documento, no M-Files, e a seguir vir alguém e acrescentar algo em cima, melhorar, acrescentar, concluir o documento. E perceberem rapidamente até que existem versões de documentos e quais são as alterações, não é? Em termos de auditoria de próprios processos internos, perceberem em termos de auditoria, e vocês efetivamente, como uma empresa que pelo core business que têm que ter um conjunto de requisitos de compliance, em que isso vos proporcionou de uma forma logo imediata que vocês consigam responder a auditorias ou a entidades legais ou como vocês respondem. E também não foi importante o próprio sistema e a desmaterialização ser possível e aceder a toda a documentação e aos fluxos de trabalho de uma forma externa, qualquer dispositivo, em qualquer lugar, rapidamente conseguem ter acesso à mesma informação e estão numa reunião e rapidamente mostram. É sempre importante essa flexibilização, não foi extremamente importante neste âmbito? Claro que sim. Eu acho que isso foi o que notámos, já percebendo que a ferramenta era boa e que já estávamos a trabalhar com ela no dia a dia, foi, de repente chegámos a casa e tínhamos exatamente o mesmo ambiente de trabalho. Isso foi muito importante. Por outro lado, e vou-lhe dar um exemplo, tenho uma reunião hoje às 3 da tarde e tenho aqui o meu iPad preparado porque vou ter um conjunto de documentos que vou apresentar e não os vou levar impressos. Vou chegar ao M-Files, vou ao Vault que quero e vou apresentar a documentação que quero. Tenho-os selecionados, tenho-os definidos como favoritos e chego lá e apresento dessa forma. É muito mais fácil, muito mais intuitivo e tenho sempre à mão essa informação toda, ou seja, não tenho de ter uma preocupação prévia de estar a imprimir um conjunto de documentos que provavelmente no fim da reunião deitaria para o lixo, não é? Além de as decisões são muito mais rápidas. Sim, as tomadas de decisões são muito mais rápidas porque o acesso à informação é muito rápida, não é? Muito rápido. E todo o fluxo de informação é muito rápido. Por isso, por exemplo, outro aspecto também importante, que tem a ver muito com compliance também, se, por exemplo, algum colaborador apaga um documento, eu consigo identificar e perceber quem é que apagou e quando é que apagou, além do histórico todo que vejo as diferentes versões. Por isso, consegue rastrear, no fundo, a informação, o fluxo da informação, onde é que ele passou, quem teve acesso, que alteração é que foi feita, quem é que fez. No fundo, é muito importante cumprir esta compliance para vocês. Desse histórico, eu acrescentaria que tinha a ver com a nossa forma antiga de trabalhar. É que eu chegava a um servidor, a uma pasta, e via 20 documentos, versão 1, versão 2, versão 3, e via imensas versões, e hoje em dia vejo uma única versão, e depois vejo o histórico. E isso, para mim, me parece uma coisa muito simples, mas, na verdade, quando são muitas pessoas a trabalhar e todas a trabalhar em equipa, tem uma enorme mais-valia. Ou seja, temos apenas um documento com várias versões no seu histórico, mas apenas vimos um documento. Isso é muito bom. A probabilidade de erro reduz muitíssimo. Ter várias versões do mesmo documento que acha que é final, como acontece muitas vezes noutros processos, neste programa permite-nos, neste software permite-nos que nós tenhamos a certeza que aquele é o documento final que nós estamos a utilizar. No nosso caso, por exemplo, trabalhamos com um fundo pode ter 5 regulamentos de gestão e estando eles todos bem definidos e bem parametrizados, eu sei exatamente que tenho 5 regulamentos de gestão. Não tenho a mínima dúvida. Faço uma pesquisa, encontro regulamentos de gestão e sei qual é a última versão, para muito fácil e simples. Não, é muito importante a opinião do Guilherme, porque tendo administrador e tendo essa responsabilidade,
perceber efetivamente e transmitir qual é que é mesmo o impacto positivo, não é? Perceber que a tecnologia é essencial para a melhoria dos nossos processos e a nossa automatização, para sermos muito ágeis na nossa capacidade de resposta, porque a tecnologia tem que nos ajudar, não é? Para sermos muito mais ágeis na capacidade de resposta, não é? Sem dúvida. E isso tem sido para nós um ponto muito importante, tem sido uma melhoria muito significativa e foi o que nos fez, como estava a dizer há pouco, que fez com que chegássemos de um dia para o outro, como a economia infelizmente parou, como apareceu o Covid, dia a seguir estávamos em casa e estávamos todos a trabalhar de forma igual. E isso foi muito bom. Não havia a questão de ter uma VPN, disto ou daquilo, nós estávamos a trabalhar da mesma forma, com a mesma segurança e acesso à mesma informação e da mesma forma e a partilha igual do que tínhamos anteriormente. Por isso foi muito, muito bom. Ok, obrigada Guilherme pelo seu testemunho em relação a estas matérias. Se quer dar um apontamento em relação a algumas soluções ao qual a Unique System dinamiza, que proporciona esta flexibilidade e autonomia dos processos de centralização da informação, a comunicação mais centralizada nos seus colaboradores, reduz o tempo, um conjunto de dashboards que permite a redução dos termos, workflows internos. Neste caso são o Unique Digital Workboard do portal do RH e gestão documental, no fundo que poderá ajudar a tudo aquilo que nós falamos, conseguir implementar de uma forma eficaz e eficiente dentro das organizações. Obrigada novamente, Guilherme. Voltei aqui ao tema e ao painel. Estou disponível para qualquer questão e até já. E até já também, Guilherme. Ótimo, muito obrigado, Célia. Obrigado. Até já. Obrigado. Obrigado, Célia. Obrigado, Guilherme. Acho que conseguimos compreender perfeitamente a importância da desmaterialização na continuidade do negócio nestes tempos que foram de confinamento e de teletrabalho. Peço-vos que continuem a colocar as vossas questões no painel de perguntas e respostas do vosso lado direito. Serão respondidas as questões já colocadas e aquelas que ainda virão no decorrer deste debate, responderemos na parte final deste webinar. E fazendo já a ponte com o próximo painel, convido a juntar-se a nós o João Fernandes, que nos ajudar a compreender um pouco melhor esta forma de olhar para a desmaterialização de processos. João, queria que te juntasses a nós, por favor. Olá, João, viva, estás sem som, julgo eu, não conseguimos ouvir. Ok, pera. Ok, está quase. Já estou com som, certo? Certo, com som, mas sem imagem. Vamos ver se tratamos disso. A Eva tem que me pôr imagem. Ok. Ora, há de estar perto. O normal constrangimento técnico, não é? Faz parte. Ok, já ok, estamos. agora sim, é verdade. Boa. João, muito bem, obrigado. Sei que na Doc Digitizer trabalha-se muito a área da desmaterialização e a automação de processos, com foco em departamentos financeiros, em serviços partilhados. Eu gostaria que me falasse um pouco destes desafios, os desafios que sentes que as empresas enfrentam neste novo contexto. O Covid veio mudar muito o contexto das empresas. Em Portugal nós trabalhamos em vários países no mundo e em Portugal em particular eu noto uma corrida muito forte nas últimas semanas à questão da desmaterialização, mas mais do que a desmaterialização em si, as empresas neste momento estão à procura de reduzir as suas estruturas de custo e de tornar-se mais eficientes. Os departamentos financeiros desde sempre são centros de custo. As empresas tipicamente não olham muito para os departamentos financeiros nem de serviços partilhados, focam-se mais no core business e é o que faz sentido, não é? Mas hoje, com esta questão da pandemia, com a contração da procura, tem-se assistido a uma preocupação enorme dos gestores em procurar melhorar as eficiências internas, obviamente baixando custos, mas mais do que isso, permitindo à empresa que tenha informação mais rapidamente, mais consistente, para tomar decisões. Não nos podemos esquecer que a economia está a mudar muito rápido, os ciclos de decisão ao nível dos boards das empresas
estão-se a estreitar. E, portanto, os administradores das empresas cada vez mais precisam de informação ao dia e é muito difícil, mantendo uns processos manuais, sem qualquer tipo de automatismo, as empresas conseguirem recolher informação de negócio ao dia que permitam aos gestores tomarem decisões e manobrarem o seu barco, tendo em conta todo este contexto de pandemia. Portanto, tendencialmente já estamos numa fase em que passámos a necessidade de digitalização e já estamos numa segunda vaga, se assim se pode dizer, que já está mais focada em como é que eu consigo automatizar os meus processos, ganhando eficiências, reduzindo custos e aumentando ou diminuindo o tempo necessário para condensar e processar o conjunto de informação que são chaves depois à tomada de decisão e à gestão do meu negócio. Sim, exatamente. João, isto leva-me um pouco a quase a outra questão, que é, na prática, a introdução destes mecanismos de automação nas organizações tem, então, na tua opinião, tido um impacto tremendo na continuidade do negócio em si. Sim, epá, basta pensarmos que, se pegarmos aqui, eu não tenho aqui atrás, mas um dossiê de faturas de fornecedores custa em média 1000 euros a uma empresa para processar. Ora, qualquer empresa de logística, de retalho, que tenha uma operação a correr neste momento e que tenha dezenas e dezenas de dossiês que tem que processar de informação, com entradas e saídas de mercadorias, a relação com fornecedores, novos contratos, estamos a falar de dezenas de milhares de euros gastos em processamento de papel, de documentos. E atenção, porque não é só o custo, é o tempo que as equipas operacionais têm investido naquilo e não investido noutro tipo de atividades, como controle de gestão ou gestão de tesouraria, que são muito mais relevantes. Portanto, há aqui um custo de oportunidade enorme nas empresas e hoje, quando as empresas começam a trabalhar remotamente, as equipas diminuem, muitas vezes temos turnos, torna-se muito mais difícil ainda executar estes processos. E as empresas, hoje em dia, para aderirem às linhas Covid-19, para aderirem a moratórias de crédito, para também gerir os processos de layoff, têm que garantir que estes processos operacionais estão altamente oleados e quase ao dia, porque mais que não seja, porque isso é um requisito base para muitas destas empresas conseguirem apoios que sim vão garantir a sua sobrevivência ao longo desta pandemia. Certo, então, mas são processos de fácil adoção, da forma como estás a falar, parece-me de alguma forma que é uma questão simples, não é? São processos de fácil adoção ou não? Não. Curiosamente, como o Guilherme aflorou na intervenção dele, existe muita reticência das pessoas em adotarem estes mecanismos, porque tendencialmente elas acham que a adoção destes mecanismos levará a que elas percam o seu lugar. Portanto, estamos a falar de pessoas que durante muito tempo fizeram os mesmos processos, da mesma forma, o processo e a pessoa quase que são um só e portanto, às tantas, estar a mudar o processo na mente dessas pessoas é estar a mudar a própria pessoa. E o que eu tenho visto, e temos feito essa experiência em muitas empresas de muitos verticais diferentes, muitas indústrias, muitos contextos, é que raramente a introdução da automação leva a despedimentos. Portanto, o principal desafio é exatamente vencer as reticências internas da adoção destes mecanismos. Mas atenção que o Covid mudou isto, porque se há 2, 3 meses atrás este tipo de iniciativas eram quase um nice to have, algo que era interessante ter, mas conseguia-se viver sem isto, hoje não há uma opção. Isto dita a sobrevivência da empresa. Portanto, a introdução de automatismos e de eficiência operacional deixou de ser uma opção para um gestor e passou a ser uma obrigatoriedade. E isto, aliado ao facto das próprias equipas estarem a trabalhar em contextos mais digitais e, portanto, que os obrigou também a perceber que os processos podem mudar e eles adaptarem-se e terem um papel nesses processos, estas duas coisas em conjunto tornam esta
tornam este contexto como um contexto único para as empresas poderem adotar com um risco baixo e um ganho tremendo este tipo de iniciativas. João, isso também me leva a outra questão. Em uma conversa que tivemos há uns tempos atrás, tu contaste-me um processo que é quase uma milestone fantástica da DOC Digitais, que contribuiu para o desbloqueamento de um conjunto importante de verbas de apoio nestas linhas de Covid. Consegues, não sei se é uma coisa que podes partilhar connosco, se consegues falar um bocadinho sobre isso, ou se podes, não é? Sim, claro, posso. Basicamente, assim, de forma muito sucinta, 80% da informação que nós trocamos entre empresas é preparada para ser lida e validada por humanos. Isto significa que nós temos um conjunto de processos, desde o financeiro, RH, etc., preso à necessidade de ter humanos a digerir esta informação. Quando começou o Covid e começou a existir a necessidade de introduzir dinheiro na economia na forma de apoios do Estado, criou-se aqui um problema gigante, é que o processo de adesão a um layoff, o processo de adesão a uma moratória, o processo de adesão a uma linha Covid, requer a entrega ao banco, ou às garantias mútuas, ou à Segurança Social, de um conjunto enorme de informação dessa empresa. E, mais uma vez, ela é entregue como? Preparada para ser lida por humanos. PDF, fotografias, digitalizações, etc. O que é que aconteceu? Essas instituições começaram a ficar completamente entupidas de pedidos que não conseguiam processar, na medida em que não tinham pessoas suficientes para agarrarem toda essa documentação, garantir que ela estava conforme, validá-la e para então depois aprovar esses vários pedidos que, no fundo, as empresas estavam desesperadas por ter, porque passar uma semana, 15 dias, pode ditar a sobrevivência ou a insolvência de uma empresa. O que é que a DOC Digitizer contribuiu nesse sentido? Nós, tendo esta solução que permite transformar qualquer tipo de documentos em dados, conseguimos, num muito curto espaço de tempo, disponibilizar a nossa tecnologia, o nosso serviço, e pô-lo ao serviço destas instituições, e conseguimos, em poucas semanas, processar centenas de milhares de pedidos, Covid-19, moratórias, layoffs, etc., que estavam acumulados em espera, em fila de espera, nestas equipas, e conseguimos eliminar todo o backlog de trabalho dessas equipas, e hoje o tempo de resposta conseguiram-se distribuir mais de 4 mil milhões de euros em apoios às empresas que chegaram à economia, conseguiram chegar, por algumas se calhar não a tempo, mas muitas delas já a tempo dessas empresas não abrirem insolvência, mas mais do que isso conseguimos hoje em dia ter um tempo de resposta médio muitíssimo baixo e muito mais adequado à realidade que vivemos, onde as empresas, se precisam do apoio, o apoio não pode esperar, tem de ser instanciado já. E vêm novas linhas de apoio, e nós estamos lá também para permitir essa agilização. Essa agilização que fizemos junto dessas instituições é exatamente a agilização que nós conseguimos introduzir ao nível de um departamento financeiro, de um departamento de RH, e, portanto, só muda a escala, só muda os tipos de documentos e os processos, mas na prática o propósito é o mesmo, é fazer muito mais, com menos recursos e mais rápido. Ok, João, olha, muito obrigado, acho que foi uma partilha interessante, muitas pessoas certamente não conhecerão esta dinâmica e a forma como as coisas acontecem por trás do pano. Eu acho que isso foi importantíssimo de conseguires transmitir e, portanto, foi esclarecedor. Em nome do Unique System, dou-te os parabéns, porque acho que, de facto, foi um contributo essencial, eu já tinha ouvido, mas dito de uma forma tão clara, ficámos todos garantidamente com a noção objetiva daquilo que foi a importância, não é? E, portanto, obrigado, João. E eu agora pedia que se juntasse também a nós o Guilherme, novamente, e também a nossa manager da unidade financeira da Unique System, a Graciete Matias, porque, de alguma forma, obrigado, de alguma forma, Graciete, falar em avaliação da conformidade, como ouvimos o João falar, em apoios financeiros, leva-nos inerentemente a pensar em processos, em workflows, em fluxos de informação importantes para a área financeira e, portanto, peço que nos ajudes a compreender um pouco melhor do ponto de vista da área financeira
a importância disto. Portanto, passava-te a bola, Graciete, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de começar por dizer que, de facto, a desmaterialização de processos e documentos, como temos vindo aqui a falar, adquiriu especial importância nesta altura em que vivemos, de pandemia. E gostaria de aproveitar para perguntar ao Guilherme, que já partilhou aqui parte da sua experiência a este nível, sobretudo ao nível da organização como um todo, do que foi este período de pandemia, como é que a Lynx implementou todos estes processos que, pelos vistos, já os tinha preparados e, portanto, usufruiu dessa vantagem, não é? Gostaria de lhe perguntar, Guilherme, aproveitar para lhe perguntar se, ou melhor, de que forma considera que a simplificação e a desmaterialização dos processos e dos documentos que temos vindo a falar e que o Guilherme já partilhou aqui connosco de uma forma geral, de que forma é que considera que essa desmaterialização e essa simplificação de processos pode contribuir para a eficiência da área financeira do departamento financeiro, no caso em concreto da Lynx, ou seja, o que é que considera que aconteceu a esse nível, que vantagens é que pode partilhar aqui connosco nessa área em particular? Muito bem. Nessa área, nós, só para lhe explicar um pouco, ir um pouco atrás, nós começámos aqui nós tínhamos 12 anos de empresa, 12 anos de muita documentação, que somos uma empresa muito burocrática, e tivemos de fazer por fase esta nossa desmaterialização. E a última área que ficou para ser desmaterializada e que é um processo, é um fluxo que nós estamos a dar seguimento, é a área financeira especificamente. Mas explicando-lhe a importância, e eu acho que o Covid vem-nos ajudar, ou tenho a certeza, é porque enquanto todas as outras áreas de atuação da Lynx, todas elas já estão a utilizar este novo sistema, o M-Files, quando chegou, e vou dar um exemplo muito prático, quando chegou à questão, por exemplo, das auditorias, havia parte da informação que era disponibilizada pela área DFE, que já está totalmente integralizada com o M-Files, e quando era preciso documentação da área financeira, onde nós víamos um entrave sempre, uma dificuldade enorme de recolher toda a informação, era exatamente aí, era na área financeira. E então os colegas começaram a ver a diferença que era trabalhar com o sistema, com M-Files, ou trabalhar com os sistemas antigos. E isso fez toda a diferença e fará toda a diferença de futuro seguramente, porque se tivéssemos já implementado transversalmente a toda a empresa o M-Files, e é isso que no final de conseguirmos fechar as contas, todos os fundos, como disse, e das suas participadas, dissemos para o ano, não queremos que seja assim. E isso é o nosso grande objetivo, é que para o ano, com o apoio da Unix System, consigamos também dar este passo importantíssimo, que é tudo agarrar em toda a área financeira, que é uma parte da nossa empresa, e transferi-la toda para o M-Files, para todos estes processos serem muito mais rápidos, ágeis, e que percamos todos muito menos tempo, porque não faz sentido o tempo que perdemos por meras questões de falta de confiança. Até diria que muitas vezes é falta de confiança. O João estava a dizer perca de trabalho, eu digo falta de confiança porque é uma ferramenta nova também, se calhar acho que pode ser complementar, mas as pessoas terem segurança de que estas ferramentas funcionam muito bem e mais, vão-lhes dar qualidade de vida, porque a facilidade de encontrar a documentação e disponibilizar a documentação é muito mais fácil e muito mais simples. Sem dúvida, Guilherme, de facto um testemunho muito importante e no fundo uma palavra também de incentivo, não é? A adoção destas ferramentas que nesta altura então adquirem esta especial importância. Neste enquadramento e no seguimento do que temos vindo aqui todos a falar, todos os nossos participantes, gostaria também de partilhar convosco que uma das ferramentas que permite colocar em prática a desmaterialização do processo e documentos e que nós utilizamos na Unix System, que vai um bocadinho ao encontro de tudo aquilo que nós temos aqui vindo a falar, é o Data Capture, uma ferramenta que permite desmaterializar e processar automaticamente qualquer tipo de documento em qualquer área da organização, seja o departamento financeiro, o departamento de recursos humanos,
o departamento de comercial e de marketing, qualquer área dentro da organização e qualquer tipo de processo associado a qualquer área. Esta ferramenta permite, como nós já temos vindo aqui a falar, poupar custos no processamento manual dos documentos. Portanto, o próprio João Fernandes falou ali há bocadinho da questão dos dossiês, das faturas. É um exemplo que nós damos com muita frequência na área financeira, de facto. O processamento manual das faturas é algo que hoje em dia comporta custos elevadíssimos e, portanto, permite também direcionar o esforço dos colaboradores, conforme também já aqui aflorámos, para o negócio, efetivamente, da organização, para a análise do negócio e não para tarefas repetitivas, sem valor acrescentado, sem mais-valias para a organização. Todos nós sabemos que o ser humano tem capacidades que vão muito além da realização deste tipo de tarefas. Posto isto, como funciona esta ferramenta, como funciona o Data Capture? Pegando aqui um bocadinho no exemplo da fatura, no caso da área financeira, quem fala da fatura fala de qualquer outro documento dentro dos processos financeiros, uma nota de crédito, uma nota de encomenda, etc. Portanto, esta ferramenta permite fazer o upload de fecheiros e, portanto, ao fazer o upload do fecheiro, neste caso de uma fatura, por exemplo, nós fazemos a escolha do documento, escolhemos quais os dados que ele quer processar automaticamente, os dados mais importantes do documento, os fundamentais para processar posteriormente, e fazemos o upload através da plataforma desses documentos e dentro de algumas horas úteis, poucas horas, os dados são disponibilizados com 100% de precisão. São recebidos via API ou fazendo download de um fecheiro, CSV, XLS, XML, através dessa mesma plataforma. E, portanto, desta forma conseguimos processar dados automaticamente vindos de documentos digitalizados que depois podem ser integrados noutros sistemas, noutras ferramentas, nomeadamente em ERPs, de forma muito simples e rápida e, sobretudo, eficiente. Era esta a experiência que eu tinha aqui também para partilhar convosco em termos de utilização por parte da Unix System e de apoio que nós conseguimos dar aos nossos clientes. E resta-me agradecer também aqui o testemunho do Guilherme nesta área em particular e também do João Fernandes, e passaria a palavra ao Ricardo. Ricardo. Ok, obrigado Gracieta, obrigado Guilherme, obrigado João. Acho que de alguma forma ficou claro que o quanto a desmaterialização dos processos, a simplificação dos fluxos e até a automação dos processos de avaliação tiveram aqui um papel absolutamente chave nesta forma de trabalho das organizações no enquadramento atual e provavelmente nos enquadramentos futuros. E, portanto, obrigado pelo vosso testemunho, porque acho que foi super esclarecedor. Peço que se junte a nós, por favor, a Célia Barata, para iniciarmos então o nosso período de perguntas e respostas. Célia, por favor, obrigado. Olá, novamente. Olá, e portanto começo por colocar aqui uma questão justamente à Célia. Célia, uma das questões que temos aqui tem a ver com o portal do colaborador, portanto funciona ligado a qualquer aplicativo? Sim, o que nos acontece algumas vezes e algumas clientes deparamos com essa situação não querem mudar estruturalmente os seus ERPs, mas muitas vezes os seus ERPs não têm completamente todas as funcionalidades, todos os módulos que suportem o processo de comunicação com o colaborador. E sim, neste caso, o Unique Digital Workboard portal do colaborador permite-nos ligar aos ERPs dos próprios clientes que estão implementados e fazer um fluxo de informação automático a esses ERPs. Sim, é possível e o portal é isso mesmo, é direcionado às nossas soluções, como implementado, direcionado às soluções do cliente. Ok, obrigado Célia. Depois temos aqui um conjunto de questões que se podem sintetizar, julgo eu, em 2 ou 3, porque tocam praticamente sempre os mesmos aspectos. Uma das questões prende-se com o Doc Digitizer. João, pode aplicar-se a processos de pedidos de apoio sociais? Sim. Não sei se me ouviste, João. Estão-me a ouvir? Sim, estamos agora? sim. Okay. Sim, na prática
o modelo é muito simples. Nós temos aplicabilidade a qualquer processo que requeira uma análise sobre um documento e a retirada de dados que sejam interessantes para o negócio. Seja um processo de contratação, um novo contrato, seja um processo legal, seja um processo de Know Your Customer na área da banca, seja um reembolso de despesas de um colaborador. Portanto, todo aquele tempo que é perdido com alguém a olhar para a documentação para validar informação que esteja presente nessa documentação, é um processo no qual podemos ter aplicabilidade. Só para te dar alguns exemplos disto muito distintos, falámos de faturas, despesas, mapas de horas, currículos, processos de compliance, processos de reembolso numa seguradora, processos de sinistros. Portanto, é um espectro enorme de informação. A nossa missão resume-se a retirar o trabalho de robô das pessoas. Portanto, é um bocadinho então, o inverso. Ok, então pronto. Os robôs não tiram o trabalho às pessoas, nós é que tiramos o trabalho aos robôs há algum tempo atrás. Percebi. Portanto, João, na prática, significa, respondendo concretamente a esta pergunta que nos colocaram, servirá para processos de apoios sociais como para outros quaisquer processos, desde que tenham essa lógica. Muito bem. Ok. Agora, há aqui um conjunto de questões que eu acho que se misturam um pouco todas, que têm muito a ver com o processo em si. Acho que julgo eu, Graciete, que nos poderás ajudar nesta matéria, e que diz o seguinte, portanto, genericamente até coloco logo, porque eu acho que elas são muito semelhantes. Portanto, faz captura em relação à parte financeira, captura de faturas, de dados em faturas, também de outros documentos e também de uma forma manuscrita. Portanto, genericamente anda tudo muito à volta disto. Sei, portanto, Graciete, sistematizando, no que respeita às faturas, só faturas, outros documentos ou até questões manuscritas. Portanto, o que é que nos podes dizer sobre isto? O Data Capture recolhe dados de qualquer tipo de documento. Nós, no caso da área financeira, usamos muito frequentemente o exemplo da fatura, é um exemplo, enfim, muito habitual, mas qualquer documento, seja nessa área, seja noutra área qualquer, inclusivamente notas de encomenda, por exemplo, ele tem capacidade de reconhecer qualquer campo que seja definido pelo utilizador como um campo fundamental para depois processar mais tarde essa informação e integrar noutros sistemas, ok? Em relação à informação manuscrita, acontece ainda hoje haver alguns documentos impressos e, portanto, haver notas, carimbos, notas manuais, carimbos, por vezes ainda acontece. Nesses casos, e consoante o tipo de serviço contratado, é possível fazer o reconhecimento dessa informação, assegurando os tais 100% de precisão que eu referi aqui há bocadinho. Okay? Não são casos muito habituais hoje em dia, felizmente, mas ainda existem e nós conseguimos cobrir essas situações e identificar essa informação através do nosso serviço. Sim. Ok. Obrigado, Graciete. Eu não tinha aqui nenhuma questão para o Guilherme, mas Guilherme, se não te importar, vou eu próprio colocar e dizer o seguinte: de alguma forma, um cidadão que queira recorrer aos serviços da Lynx e ver aquilo que são os vossos fundos, a aplicabilidade, onde é que pode recolher esse tipo de informação da vossa parte? Nós não podemos estar portas abertas, não é? A informação é toda ela muito confidencial, mas tenho obviamente partilhado com parceiros nossos de negócio, com advogados, com auditores, tudo isso, e o que têm conhecido a ferramenta e têm gostado imenso da ferramenta. Por isso, eu tenho partilhado a minha experiência, porque claramente eu acho também que é importante dizer que é uma mudança estrutural. Uma mudança estrutural tem de se tomar uma decisão bem conhecedora, e acho que a Célia o fez muito bem quando nos apresentou esta ferramenta e toda a equipa sempre muito disponível para nos apoiar, porque é muito difícil esta transferência de informação e de forma de trabalho, procedimentos, tudo isso. Mas tenho partilhado com vários parceiros de negócios, advogados, auditores e outros, e dado as melhores recomendações, porque acho que realmente nos melhora a qualidade de vida.
a nossa qualidade de vida enquanto profissionais, enquanto acessibilidade à documentação, partilha, organização interna e externa, melhora sem dúvida nenhuma. Não sei se era muito bem esta pergunta, mas acho que esta resposta era. Eu acho que de forma sim. genérica. É verdade. Isso dá o mote para terminar este webinar, porque acaba por ser, o Guilherme acabou por tocar aquilo que é o lema fundamental da Unique System, é simplificar a vida às pessoas. E, portanto, acabamos nesse aspecto com chaves de ouro. Guilherme, muito obrigado. Isto, de facto, não foi combinado, mas calhou muito bem, porque isto leva-nos, então, ao nosso lema. E, portanto, sem mais demoras, já levamos cerca de 45 minutos do webinar, era mais ou menos o tempo que nós tínhamos previsto. Eu agradeço-vos a todos a vossa presença, agradeço a todos aqueles que tiveram a assistir a este webinar e desejo-vos um resto de bom dia e, conforme fazemos sempre, após este webinar enviaremos para vós a própria gravação e onde informaremos também aquilo que serão os temas dos próximos webinars. Portanto, Guilherme e João, muito obrigado pelo vosso contributo e pela vossa participação. À Célia e à Graciela, com quem eu lido diariamente, o meu obrigado também e desejo um resto de bom dia para todos. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigada e bom dia. Obrigada e bom dia.